Bola rolando para o esporte. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, desse Bola Rolando. O esporte hoje recebeu uma boa notícia a respeito do volante Felipe, que a gente vem colocando aqui na Rádio Jornal, que é uma das peças que a diretoria faz questão de tentar uma renovação para a próxima temporada. O Felipe que chegou em meio à reta final da Série B, na última janela de transferências. É um jogador que veio por empréstimo junto ao Goiás e que tem contrato com o Goiás até o final de 2024, até o final do ano que vem. A boa notícia foi que o Goiás deu um sinal verde, viu, Ed? O Goiás, na verdade, está passando por um momento de reestruturação na diretoria de futebol, na gestão. E foi dado o sinal verde para que o Felipe possa permanecer na Ilha do Retiro. Isso foi informação que a gente apurou hoje junto à imprensa de Goiânia, também junto à própria diretoria do Goiás. Existe uma boa relação entre os clubes e essa negociação conta muito com isso. E o que deve acontecer, né? Foi o que eu ouvi, inclusive, do pessoal da diretoria do Goiás. O Goiás não vai impedir uma saída do Felipe. Se o Felipe pedir a rescisão contratual, o Goiás vai acertar essa rescisão contratual para que o Felipe assine um contrato direto com o Sport. Só que as tratativas ainda não estão fechadas, estão acontecendo, as conversas estão rolando e não dá pra gente cravar nada, mas o caminho tá aberto. Eu continuo sem entender, né, por que Felipe não formou nesse time do Goiás. E a gente observava os jogos do Goiás, eu tive a oportunidade de ver alguns no Campeonato Brasileiro. Time extremamente limitado, né? Muito limitado, e eu ficava imaginando, puxa vida, como é que esses caras liberam Felipe, cara, pro esporte? Pois é. Não que o Felipe também seja esse... Não, mas um cara que se encaixava naquele time sem dúvida nenhuma. E assim, a gente viu Nada de excepcional, não é isso que eu tô colocando. E a gente viu que a partir do momento que ele chegou no esporte e começou a jogar, ele deu uma característica diferente ao meio-campo do esporte. É porque ele, além de marcar bem, ele sai também pro jogo. Tem qualidade no passe, bate bem na bola. Tal. Então, é um volante para um nível de Série B, ele é um volante que tem uma característica muito difícil de achar no mercado de Série B, né? Não acho também, repito, que ele seja esse volante todo, esse cracaço, mas a característica dele... Exato, a característica dele é difícil de se ver numa Série B. Então, eu acho sim uma adição interessante, uma permanência interessante pro esporte na temporada 2024. Mas não tem nada fechado, como eu te falei, Ed. Então, o caminho tá aberto para a permanência do Felipe na Ilha do Retiro. E aí, a gente atualiza até uma lista de nomes que o esporte vem negociando para uma permanência, né? Além do Felipe, tem Wagner Love, Jorginho, Filipinho e Edinho. Seriam esses nomes, tá? O Jorginho a gente colocou durante essa semana que a negociação tá um pouco complicada porque existe interesse do exterior. A questão do Wagner Love... o esporte só admite que as conversas estão acontecendo, a gente não tem exatamente a temperatura do negócio, se está esquentando, se de fato deve encaminhar a permanência do Love na ilha, mas só o fato de voltar a conversar já é um indício muito forte de que a permanência do Wagner Love deve acontecer, apesar da proposta do Náutico, tá? Mas num patamar salarial diferente. O Wagner Love, se permanecer na ilha, não vai permanecer com o mesmo salário, não. Eu acho que o esporte vai ter que reconsiderar muita coisa de salários dentro do elenco, né? O esporte paga salários altíssimos a determinados jogadores. E é aquela história, gente, se o esporte passa para a primeira divisão, tinha toda essa obrigação de passar e não passou. Por isso, foi protagonista de uma das maiores decepções da história do esporte no Campeonato Brasileiro, ao desperdiçar a chance de ir para o acesso. Então, o esporte perde, no mínimo, 60 milhões de reais. A não ida dele importa mais ou menos esse valor. E a continuidade de um valor abaixo de 10 milhões de reais, que é o que cabe para clubes da Série B. Então, a diferença vai ser muito grande de orçamento naquilo que estava previsto e tudo mais. Então, tem que reduzir mesmo, né? Tem que buscar redução mesmo. Pois é, e assim, existem... Até por curiosidade, você pega um jogador, por exemplo, como o Sabino, né? Que todo mundo fala que é um ordenado altíssimo na faixa de... o maior do elenco. Na faixa de 270 mil reais. O esporte vai continuar pagando esse salário? Olha, Ed, primeiro de tudo, né? O Sabino realizou uma cirurgia no pé esquerdo nessa semana para corrigir aquela questão da fissura no pé que ele teve na reta final da temporada. Então, por mais que o esporte possa enxergar que não vai permanecer com o Sabino, nada pode ser feito nesse momento porque é um jogador cirurgiado, que está em recuperação e que o esporte vai dar total auxílio, porque ele tem contrato com o clube até abril.
E esse é o ponto interessante da conversa. O contrato vai até abril com o Sabino. Ele já está no período de assinar um pré-contrato com outra equipe, se for o caso, e já está em reta final de contrato com o Sport. É o maior ordenado do elenco, é o maior salário do elenco, isso é um fato. É um salário que foge da realidade da Série B, isso é um fato também. E do meu ponto de vista, e aí vai a opinião, não vai a informação, é um custo-benefício que não vale para o Sport, nem de longe, tá? Então, apesar de que a gente sabe da qualidade do Sabino, ele não terminou em alta a Série B, mas a gente sabe a qualidade que ele tem. Mas são situações sim que o Sport vai reavaliar para a temporada 2024, principalmente esses caras de salário maior. Agora, quanto ao Sabino, nesse momento, nenhuma negociação vai ser feita, nada vai ser feito, porque ele está se recuperando de uma cirurgia. Exatamente. Então, se é que vai ser feito também, porque o Sport não deixou claro em nenhum momento se pretende negociar a saída do atleta, emprestá-lo. A cirurgia ainda vai ser feita, é? Já foi feita. Já foi feita. Já foi feita. Okay. No interior de São Paulo, essa semana. E ele tá no período de recuperação. Assim como, por exemplo, o Denis, que fez aquela artroscopia no joelho. Então, são jogadores que a gente questiona a permanência no Sport, mas nesse momento estão em recuperação de lesão. No caso do Sabino, ainda tem contrato. No caso do Denis, o contrato dele terminou e o Sport teve que renovar para fazer a recuperação do atleta. Nos Ginhos que você falou aí ainda há pouco, Felipinho, Jorginho e não sei quem mais, você botou o Edinho na jogada também? Botei o Edinho também, o Edinho. Vai ficar? Então, eu mandei mensagem, conversei agora há pouco com o Maurício Nassif, que é o empresário do atleta, e ele, de novo, reforça a questão de que existe uma conversa no intuito da permanência do Edinho. O Edinho quer ficar no Sport, o Fortaleza já deu sinal verde, o Sport demonstrou interesse em ficar com o jogador, mas as conversas estão acontecendo. Por que não fechou ainda? Porque existem outras propostas pelo Edinho, segundo o próprio staff do jogador. E ele está avaliando a questão do futuro dele. Mas existe o intuito do Edinho de ficar na Ilha do Retiro, sim, assim como existe o intuito do Sport de permanecer com o jogador. Jorginho tem a questão dos clubes do exterior, tá dificultando um pouco a situação dele em termos de permanência no Sport. E o Felipinho é aquela história de comprar parte dos direitos do atleta, né? 350 mil reais o Sport está disposto a desembolsar para comprar parte dos direitos do Felipinho, e o Sport já fez esse movimento perante o Arte Sul do Rio de Janeiro, que é o clube que detém os direitos do jogador. E nesse momento a negociação está nas questões burocráticas, pelas informações que a gente tem. Ou seja, o negócio já está caminhando, já está bem encaminhado para o Felipinho permanecer na ilha. Uma curiosidade, Antônio, quando é que termina o período de 180 dias dado pela recuperação judicial para o Sport? Boa pergunta, Ed. Deixa eu apurar essa informação, vou tentar trazer no giro final, mas deixa eu mandar uma mensagem aqui para o pessoal, para umas fontes do Sport, para saber exatamente até quando vai esse prazo. Agora, a gente tava falando de elenco, Ed. Se a pré-temporada do Sport começasse hoje, começasse amanhã, enfim, o elenco atual do Sport, considerando lesionados e jogadores que podem ser emprestados, seria o seguinte: goleiros, Renan, Denis e Jordan. Laterais, o Lucas Ramon, que foi contratado recentemente, Everton e Roberto Rosales. Zagueiros, Chico, Sabino, Thierry, Renzo e Alisson Cassiano. Os volantes, Fabinho, que renovou o contrato, Fábio Matheus, Pedro Martins e Ítalo. Os meias, Alan Ruiz e Juan Xavier. O Alan Ruiz tem contrato renovado, só não foi anunciado pelo Sport ainda. E os atacantes, Paulinho e Jean, dos jogadores oriundos das categorias de base. Então, existe um esqueleto, digamos assim, de plantel, principalmente se a gente for observar as permanências do Sport para 2024. Pois é, então vamos esperar as novidades, porque certamente o Sport vai dar uma oxigenada ainda maior nesse time, além dessas perspectivas de renovação de contrato que você acabou de expor aqui no nosso programa. Exato. Vamos escutar o Mariano Sosso, técnico do Sport, falando justamente sobre essas peças que permanecem para 2024, que o Sport tem de plantel até agora para a próxima temporada. En ese ejercicio que se establece entre la directiva y el cuerpo técnico, hemos tenido coincidencias para sostener futbolistas que interpretamos que son significativos para el proyecto deportivo. Y estamos evaluando, como pude compartir con tu colega, con tu compañero, qué futbolistas podrían darle un salto cualitativo a la plantilla
Pero asumo y reconozco que hay muchas coincidencias en aquello que pensamos, que está muy emparentado, muy asociado al modelo de juego. Es decir, el club tiene muy claro qué identidad pretende para Sport. En función de la misma contrata a un entrenador que tiene un estilo que intentará imprimirle al equipo, y como consecuencia la búsqueda de perfiles de futbolistas que respondan a ese modelo de juego y a ese estilo que intentaré derramar aqui em Sport. Tá, então, Mariano Sosso sobre... De novo, né? Ele falou muito na entrevista coletiva sobre modelo de jogo, características de atletas para o Sport em 2024, Ed. Pois é, então na questão do Love, ainda é compasso de espera. Isso. A gente segue questionando, né? A diretoria do Sport, apurando com algumas fontes, e todo mundo diz o seguinte: estamos conversando, as negociações estão acontecendo. Fato é que Love não é jogador do Sport, o contrato dele acabou, é um jogador livre no mercado. Então o Sport tem concorrência assim de outros clubes? Tem. Mas até por uma questão familiar, o Love está adaptado ao Recife. Até sobre isso, muita gente colocou em rede social hoje a foto do Wagner Love e a família viajando, né, num avião, saindo do Recife. Aí todo mundo já fica naquela, eita, não permanece. Isso não tem nada a ver. O Alan Ruiz, por exemplo, tá em Buenos Aires nesse momento com a família, tá na Argentina. Não quer dizer que ele não fica no Sport. Época de final do ano, fim de temporada, os jogadores voltam para suas cidades, né, para os seus próximo dos familiares, para passar as festas de fim de ano. Então isso não quer dizer que o cara tá indo embora, que o cara não vai ficar, não. É apenas um momento que ele tá tendo com a família. Então, sobre o Wagner Love, existe sim a possibilidade da permanência, mas as conversas estão acontecendo até agora. Nenhuma novidade, Ed. Ok? Ok.